Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre hermenêutica bíblica. Mas aí vem a primeira pergunta: você sabe o que é hermenêutica bíblica? E qual a sua importância? Qual a importância que ela tem para nós que lemos a Bíblia? Não? Então nós vamos falar um pouco sobre esse importante assunto no vídeo de hoje. A gente vai começar falando sobre a definição desse termo. Hermenêutica bíblica é uma ciência que ensina as regras para nós interpretarmos de uma forma melhor e mais correta a Escritura Sagrada, para que nós possamos também entender para aplicá-la adequadamente em nossas vidas e na vida da igreja. O objetivo principal da hermenêutica é estabelecer regras gerais e específicas de interpretação, a fim de nós entendermos o verdadeiro sentido que o autor quis dizer ao escrever o texto bíblico. De uma forma mais simples para a nossa compreensão, a hermenêutica bíblica é como se fosse um livro de culinária. Os princípios e as regras são as receitas que devem ser seguidas para a gente poder fazer um bom e um delicioso bolo. É simples assim. A hermenêutica são apenas regras estabelecidas para nos ajudar na hora de interpretarmos melhor a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, Paulo ele incentiva os crentes naquela época a se envolverem, de certa forma, na hermenêutica, na interpretação do texto. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: procura apresentar-te, ou seja, esforça-te por se apresentar a Deus aprovado como obreiro, de que não tem vergonha, de que maneja bem, ou seja, de que ensina corretamente a palavra de Deus. E ensinar corretamente, irmãos, para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa aprender a entender de forma adequada o que a palavra de Deus nos ensina. O propósito da hermenêutica é nos ajudar a interpretar, a entender e, depois de tudo isso, a aplicar o texto bíblico de forma correta, coerente em nossas vidas e na vida daqueles que nos ouvem, na vida da nossa igreja. E esse, irmãos, é o grande desafio. A origem desse termo, da palavra hermenêutica, ela vem de uma palavra grega, hermenêuticos, que significa interpretação ou interpretar. Esse nome ele vem lá do deus grego Hermes, que vem da mitologia grega, que era filho de Zeus, filho de Maia. Hermes era o deus grego da eloquência, ele servia de mensageiro, transmitindo e interpretando as suas mensagens. Mas diante do que falamos até aqui, você sabe para que serve a hermenêutica bíblica? Todas as ramificações da teologia, o estudo da hermenêutica é imprescindível. Nós, cristãos, nós devemos entender um pouco sobre esse processo para entendermos melhor, interpretarmos melhor a hermenêutica, pois ela nos influencia em todas as áreas. Uma boa compreensão, uma boa interpretação do texto bíblico vai nos ajudar a transmitirmos de forma adequada o que a palavra de Deus verdadeiramente deseja transmitir. E através de uma regra estabelecida na própria Reforma Protestante, a Bíblia ela deve ser interpretada através da própria Bíblia. E esse é um ponto fundamental. A não compreensão adequada do texto bíblico, ela pode gerar muitos problemas, heresias, confusão no meio da igreja. Vale aqui destacar o alerta que o próprio Jesus ele nos deu. Lá em Mateus 22, versículo 29, Jesus disse assim: vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Lá em João 5, 39, ele diz assim: examinai, pois as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna. Logo, a gente tem que entender que a hermenêutica bíblica é fundamental para que a gente possa compreender mais e melhor interpretar adequadamente o que a palavra do Senhor nos ensina. E atenção, não confunda o termo hermenêutica com dois outros termos também muito conhecidos na teologia, homilética e exegese. Basicamente, a homilética é considerada como a arte de pregar, ou seja, de utilizar bem os princípios da retórica, de falar bem, com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia. Já a exegese bíblica envolve o exame de um texto em particular
da Escritura para interpretá-lo apropriadamente, examinando-se também o texto na língua original. Exegese significa extrair do texto o que está no texto, ou seja, retirar do texto o que está lá no texto. A exegese, ela faz parte do processo hermenêutico. Por isso é tão importante. O estudo da hermenêutica é fundamental por causa de várias dessas considerações. E pontos que devem ser destacados aqui, eu gostaria de destacar, que prejudicam o estudo e a interpretação adequada. Primeiro ponto, o pecado obscureceu o nosso entendimento, o entendimento do ser humano, e ainda exerce uma forte influência sobre as nossas vidas. Consequentemente, esforços são necessários para que nós possamos nos proteger contra o erro. 2. Nós somos seres humanos e nós diferimos muito uns dos outros, de tantas maneiras que isso, às vezes, naturalmente, nos faz com que nós sejamos mentalmente impelidos em direções diferentes. Nós somos muito diferentes. Somos diferentes na capacidade intelectual, na capacidade de julgar, de raciocinar, de apreciar as coisas, de decidir, na qualidade moral, e que muitas outras coisas e muitas dessas diferenças resultam em divergências de entendimento. Nós somos diferentes nos dons e talentos intelectuais. Alguns irmãos possuem um alto grau de instrução, outros nem tanto. Outro ponto importante que vale destacar as nossas diferenças, a nacionalidade, uma diferença correspondente ao idioma, ou seja, a nossa forma de pensamento, os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa moral. Tudo isso que nós falamos agrava ainda mais o nosso entendimento e compreensão da Bíblia. Normalmente nós somos levados a compreender e a entender a realidade do texto bíblico a partir daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós temos como pressuposições. E essas pressuposições são construídas ao longo de nossa vida. Tudo isso desemboca em algo denominado cosmovisão, que é a visão de mundo que cada um de nós acredita. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida resulta na sua cosmovisão. E esta é uma grande dificuldade a ser superada na hora da interpretação da Escritura. O jornalista americano e fundador do Partido Republicano, Horace Greeley, ele disse certa vez sobre a grandeza da Bíblia: é impossível escravizar mental e socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são fundamentais, são fundamentos humanos da liberdade. João Calvino, teólogo cristão, também disse: quando subimos ao púlpito, não é para levarmos conosco nossos próprios sonhos e imaginações. Quando os homens se afastam, mesmo que no menor grau, da palavra de Deus, não podem pregar outra coisa, senão vaidades, mentiras, enganos e imposturas. Uma regra é prescrita para todos nós que somos servos e servas de Deus, que nós simplesmente entreguemos como que de uma pessoa para outra, não as nossas próprias invenções, os nossos achismos, mas sim aquilo que recebemos de Deus. E aí, você gostou do vídeo? Entendeu um pouco sobre o que é hermenêutica bíblica, qual a sua importância? Então deixa aqui o seu comentário, coloque aí o que é que você achou, se você concorda, se você não concorda, se te ajudou. E você que está acompanhando os nossos vídeos, que acompanha aqui o nosso canal, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito, clique aqui, inscrever-se, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificação para receber as nossas mensagens, deixe o seu like ou seu dislike. Eu sinceramente espero que você tenha gostado do vídeo, porque como eu sempre digo, nós fazemos esses vídeos com muito carinho, com muito amor e com muito temor no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, uma semana abençoada, uma eternidade na presença do Senhor. Tchau, tchau, fiquem com Deus.